Bom dia, bom dia. Mais um dia aqui com a quarentena produtiva. Um encontro diário onde a gente fala sobre gestão de consultório, sobre algum tema relacionado e do interesse de vocês. Bem-vinda, M. Ferreira. Então, são doutora Glaucia, seja bem-vinda, Isabelle, Margarete, Ana Cristina, Carol. Todos muitíssimo bem-vindos. Então a gente tem escolhido cada dia para falar de um tema. E o que eu conversei com vocês no início... Pri, bom dia, Pri! Pri sempre por aqui. O que eu conversei com vocês no início da semana é que agora a gente tentaria fazer lives um pouquinho mais curtas, de forma que todo mundo conseguisse assistir. A gente sabe que tem várias cidades que já estão retomando as suas atividades. Então não é porque eu ainda estou em isolamento total aqui no Rio que vocês também estão. Então não faz sentido fazer lives tão extensas assim. Então eu acredito que fazendo coisinhas um pouco mais curtas, isso vai facilitar para que vocês possam assistir e possam estar presentes. Então esse é o objetivo, né? Então a cada dia eu tenho escolhido um tema, eu ainda não defini. A minha ideia é fazer o seguinte, olha, segunda-feira vai ser dia de falar de marketing médico. Terça sobre secretária, quarta sobre finanças. Eu quero distribuir nos dias da semana. Que aí, cara, quem tem interesse em ouvir falar de secretária sabe que é terça. Quem vai vir falar de marketing sabe que é dia X, e assim fica mais fácil organizar sobre o interesse de vocês. Quem tiver interesse em todos os assuntos, comparece aqui de segunda a sexta, segunda a sábado, e a gente vai mantendo esse contato. Eu não tenho ainda definidinho o que vai ser cada dia. Estou aí contando com a sugestão de vocês também. O fato é que ontem eu falaria de secretária, comecei a fazer a live, tive um super insight, quis falar com vocês sobre coisas nada a ver com secretária. Acabei falando sobre esse momento atual, sobre as inseguranças que estão acontecendo na cabecinha de cada um de nós, enfim, foi super produtivo e eu prometi que hoje então eu falaria de secretária. E cara, tem assunto pra caramba pra gente falar, né? Eu tinha aberto uma caixinha de perguntas aqui no perfil e eu selecionei uma pergunta que tinham feito que eu acho que abrange bastante coisa, mas quem tá aqui, se tiver alguma dúvida, se quiser conversar sobre alguma coisa em especial, pode mandar também a pergunta, tá? Eu recebi uma pergunta dizendo o seguinte: Clara, como manter a minha secretária motivada, a equipe, né? Não foi nem a secretária, a equipe motivada nesse momento da crise? E aí a gente vai falar algumas coisinhas que a gente pode estar fazendo. Bom dia, Camila, Vanessa, Dani Prestes, bom dia, bem-vinda. Vanessa, amiga Pontelo, Patrícia Azevedo, Patrícia Rezende, nome Oli Azevedo. Frederico, sempre presente. Thaís. Bom dia a todos, Fernanda, Adriane, Nayara, tem várias carinhas novas por aqui, hein? Tem carinhas novas que eu não conheço. Um aviso. Hoje a gente vai fazer uma aula extra à noite, 7h42 da noite. Ah, Clara, por que um horário quebrado? Porque eu quero começar as lives antes da galera que começa às 8 para ter a atenção de vocês. Basicamente é por isso. Por isso que a gente escolheu um horário quebrado antes das 8, tá? Então tá justificado. 7h42, a live vai ser sobre crise, sobre como fazer um consultório antifrágil na crise. Então vai ser bem legal, tô selecionando algumas discussões bem bacanas pra gente fazer, como que vocês vão aproveitar essa reta final aí da quarentena, da pandemia, pra tá otimizando os processos do consultório. Então quem puder comparecer, vai ser uma live ao vivo, uma aula ao vivo, não vai ser aula gravada como foi do intensivão. E vai ser bem bacana se vocês puderem prestigiar e estarem presentes online ao vivo comigo, tá? 7h42. Eu ainda não me adaptei a esse horário, mas é esse horário, tá? Bom, então falando da secretária, da equipe motivada nesse período. Gente, não adianta a gente também manter uma equipe motivada, achar que vai manter uma equipe motivada se a gente não der assistência a essa nossa equipe. Então, quais são as orientações assim que eu posso dar para que vocês façam com a equipe de vocês, com a secretária, para que elas sintam, mantenham, né, vivo aquele sentimento de equipe, queiram retornar com perspectivas de melhora, não deixe o desânimo dominar a equipe de vocês. Bom dia, Leandra entrou aqui agora, ela tá fazendo parte das coisinhas que eu vou falar, que eu sei, né, porque eu não sei de tudo que ela tem feito, mas ela tá dando uma atenção super especial para a equipe dela, tô sabendo. Guile, bom dia, Dani, Josi, Nath, todos bem-vindos. Então, gente, o que eu anotei aqui que vocês podem fazer com as secretárias de vocês para manterem elas envolvidas? Marquem reuniões online, podem ser reuniões curtas, tá? Isso já vai ser interessante para criar uma rotina para quem não faz reunião com frequência.
já começar a fazer isso agora. A gente sempre orienta que sejam feitas reuniões curtas e frequentes. Não precisa fazer aquela reunião de 1h30 de duração, que gera uma tensão absurda na cabeça dos funcionários, que gera um estresse. Chega um certo momento da reunião, você deixa de ser produtivo. Então, ao invés de fazer reuniões muito longas, uma vez por mês, faz reunião curta, uma vez por semana. Decide um horário aí que seja melhor para sua agenda, para sua rotina do consultório. Nesse momento, né, tá bem flexível, mas tenta já colocar num horário que vai poder ser seguido depois. Então, marca 15, 20 minutos de reunião. Isso vai servir para o quê? Para a segunda coisa que eu vou falar em relação à secretária. Crie desafios para que elas façam durante a quarentena. Eu já falei sobre isso aqui. Então, poxa, você quer elaborar protocolo? Coloca ela para fazer alguma coisa em relação ao protocolo, dá meta para ela, dá desafio para que ela execute essa semana. E aí na reunião da semana que vem, quando você fizer, você vai estar acompanhando. Olha, fulano, e aí? Conseguiu fazer? Cadê o material que você me enviar? Vamos pensar na próxima semana que tá para começar? E assim você vai conseguindo manter ela ativa, produtivamente ativa. Porque senão também, óbvio, seu funcionário vai desanimar. O mundo tá dominado pelo medo, pela insegurança. Então no momento que você tenta criar uma rotina no meio do caos, no meio dessa insegurança toda, isso traz um pouco de conforto e um pouco de estabilidade para o seu funcionário, né? Então, eu acredito que o poder de dar funções... Aí, claro, quais são as funções? Eu citei prontuário. Pode ser uma série de outros. Gente, olha, ela pode resgatar pacientes antigos que perderam o segmento e que você queira fazer alguma ação de resgate com esses pacientes. Ela pode captar pacientes que estavam com orçamentos em aberto, para que você, de repente, tente programar alguma ação, planejar alguma realmente conversão desses pacientes pós-quarentena. Ela pode criar o grupo, se você não tem o grupo do Telegram, o canal do Telegram, ela pode criar esse canal do Telegram para você e convidar todas as pacientes, antigas pacientes suas, para fazer parte. Tem uma série de coisas. Claro, é uma coisa boba que não tem tanta importância. Tudo bem, mas pelo menos você tá dando função para ela, dando serviço. E isso ocupa a cabecinha do seu funcionário também, ocupa o coração. Então é claro que nem tudo que ela faz no consultório ela vai poder fazer de casa, mas algumas coisas dão para adaptar. Deixa eu ver aqui o Guilherme falando aqui. Acho importante oferecer simples dicas de saúde sobre Covid aos funcionários. Além de ser importante para a desinformação, ainda é grande. Você impõe um sentimento de cuidado, de pertencimento. Exatamente, Guilherme. A gente acha que só precisa dar coisas relacionadas ao trabalho, mas não. Você pode dar informação sobre saúde pública, orientação básica, olha, vestimento de máscara, quanto tempo dura, quanto tempo não. Para que essa pessoa seja um propagador de boas informações na família dela também, com certeza. A Leandra, tô fazendo toda terça-feira após os atendimentos de 40 minutos, 45 minutos a 1 hora, com checklist semanal. Elas também já... Que bonitinha, Leandra, que ótimo. A Leandra falou uma coisa super interessante, gente, que é checklist. Isso ajuda muito em você acompanhar o trabalho do seu funcionário. Então, sempre que você fizer um prontuário, um protocolo, esse protocolo ele pode vir associado a um checklist. Então, o protocolo ele diz exatamente o passo a passo de como tem que ser uma coisa, ele diz os detalhes. A gente tem a impressão, quando está fazendo um protocolo, que a gente está sendo até chato, porque é o detalhe do detalhe que está sendo colocado. Mas é o momento que a gente realmente tem que ser o mais específico possível. E depois pode ser feito um checklist daquilo, para que aquele checklist funcione de forma bem prática para o teu funcionário ticar o que foi feito, o que precisa ser feito, ter na memória as etapas certinhas e também serve para você acompanhar se aquilo está sendo executado com qualidade, dentro do que você planejou. Deixa eu pegar aqui a Thalita falando. Clara, bom dia. E se eu trabalho numa clínica que tem outras especialidades, você acha interessante pagar uma secretária só pra gente? Para passar orçamentos, por exemplo? Thalita, vamos lá. Eu acho que cada um tem uma realidade, então não adianta, eu já falei muito sobre isso também, em relação a fechar ralo, né? Não adianta eu falar, eu até dei isso na aula que eu acho que você assistiu, né? No início eu quero ter uma super secretária, uma assistente, eu quero ter milhões de equipe mesmo, de colaboradores, e a gente sabe que não é a realidade de muita gente. Se você estiver no momento que você possa fazer esse investimento, eu acho que é muito válido. Se você puder, dentro de uma estrutura com múltiplas disciplinas, tem funcionários ali que estão meio que padrões, não dão uma atenção especial ao seu paciente, e você puder contratar um assistente para você, eu acho muito válido. Por quê? Vai ser esse assistente que vai atender as suas ligações,
vai marcar os seus pacientes, ele pode negociar os seus preços. Se você precisar de alguma ajuda, enfim, para realizar alguma coisa, não técnica dentro do consultório não, mas olha, falando, preciso, pagar alguma coisa, ele pode ser realmente um assistente seu, ele pode estar te ajudando em coisas extra consultórios também, no momento que ele não estiver lá com você, enfim. Eu acho que vem a agregar muito, porque a gente já sabe da importância da secretária. A gente sabe que, eu já falei isso também, a minha irmã foi numa... Minha irmã tem uma doença, não sabe o que tem, né? Eu sei que ela teve trombose e embolia pulmonar com 20 anos, pós uma cirurgia super eletiva, foi ótimo. Minha mãe também tem trombose, teve 3 embolias, enfim, são bomba-relógios, né? E elas foram numa baita hemato aqui do Rio, super assim, conceituada, super bem indicada. Cara, consulta caríssima, todos os exames, assim, tem que ser feitos no laboratório dessa médica, enfim. A minha irmã voltou chocada. Não sei se é porque ela tem também contato com a clínica, ela vê assim, nosso cuidado em cuidar das meninas, em cuidar da equipe. Ela voltou arrasada. Ela falou, Clara, parece que eu tava indo num fundo de quintal ser consultada e que a consulta era de graça. E assim, no SUS eu já fui mais bem atendida do que nessa consulta. Disse que a secretária era péssima. O que eu tô querendo dizer com isso? A minha irmã voltou nela. Por quê? Putz, era uma profissional, assim, agulha no palheiro, foi super bem indicada. É um profissional que minha irmã não vai ter que ir sempre. Minha irmã foi só pra investigar minha irmã e minha mãe. E se justificou. Agora, em condições normais, que a gente tem... Você é dermato e tem outras 50 dermatos na sua região. Ou então você é cirurgião vascular, você como Guilherme é cardiologista. Pô, tem vários no mercado. O teu paciente, ele não vai aturar muito, ele não vai engolir muito sapo para poder ficar indo até você. Porque você não é o último biscoito do pacote, digamos assim. Então, eu acho que se você quer manter realmente uma fidelização dos seus pacientes, se você quer pacientes felizes em irem até você e não irem até você tipo, ai, que saco, vou ter que aturar a fulana na recepção porque a doutora é muito boa. Pô, isso é muito ruim. Então, se você quer ter essa impressão positiva, esse cartão de visita, né, que é a sua secretária, muito bem treinado, e você não pode fazer isso com uma secretária que é de uma clínica, vale a pena sim você investir nisso. É um investimento, tá? A transplante capilar de Joinville. Eu não sei seu nomezinho, mas tudo bem. Boa pergunta, Thalita. Também atendo em clínica com outros profissionais. Então, essa é uma sugestão. Eu atendi por muito tempo. Eu tenho uma clínica aqui do Rio e eu moro no interior. Minha família é do interior do Rio. Eu ia uma vez por mês atender lá. Então, assim, lá era uma clínica de fisioterapia, então eu acabava indo no fim de semana, ficava uma clínica só pra mim, e eu levava uma das minhas secretárias, porque, poxa, ela atende ao treinamento, já sabe como eu gosto que atendo o paciente, e funcionava muito bem. Então eu acho que se você atende em outro lugar, vale a pena, assim, você investir num funcionário, que aí você consegue colocar ele do seu jeitinho, do seu gosto, você consegue treinar ele. E aí, assim, hoje, claro, eu atendo nesse espaço que eu divido com vários profissionais, mas no meu plano de carreira, eu vislumbro ter o meu espaço próprio que vai acontecer daqui a tanto tempo. Lembra que a gente tem que ter isso bem claro. Essas metas, né, a percorrer. Então, essa pessoa que tá ali te ajudando, que você já tá treinando, caramba, ela vai ser assim um braço direito seu quando você montar o seu próprio consultório. Porque ela vai ser capaz de ter experiência já, de treinar outras secretárias, se for da sua vontade ter uma equipe maior. Então, eu acho que é um investimento excelente, tá? Bom dia, Ana Paula, bom dia, Maria Elisa, bom dia, Thaís. Thaís tá sempre por aqui também, Vitória, Luísa Afonso, sejam muito bem-vindas. Vanessa, bem-vinda, Vanessa. Você tá sempre por aqui, eu sempre vejo transplante capilar, eu não sei o nome, tá vendo? Olha só. O Guilherme falando, já até sei quem é, é opinião... o Guilherme é do Rio, sabia que não podia dar algumas... Tem vezes que a gente não pode dar alguns detalhes porque o meu médico, todo mundo se conhece. Até sei quem é, a opinião é geral. Quando o penúltimo biscoito do pacote aparecer nesse campo de trombofilia, esse profissional já era. É uma pena, porque foi até o que a minha irmã falou, quando entra no consultório da médica, é outra história, é outra energia, é uma troca super boa, né? Só que, cara, as pessoas elas estão pagando para serem bem atendidas. Então, não tem mais essa do médico arrogante, do médico prepotente, do médico nível acima. Isso não existe mais. Graças a Deus, né, que a gente, hoje entende que somos pessoas iguais com conhecimentos diferentes. A gente tem que tratar o ser humano, o seu semelhante, com o maior carinho possível. Então, Guilherme aí sabe de quem eu tô falando. Abafa o caso, Guilherme. E é uma pena, minha mãe na época falou, eu acho que eu vou conversar com essa doutora. Eu acho que mãe, não se mete, mãe.
Você acha que ela já não teve reclamação antes, pelo amor de Deus? Porque gostou muito da médica, né? Mariane, seja bem-vinda. Juliana, Helena, Thaís aqui falando comigo. Temos vários profissionais na empresa, mas a secretária é sempre a da nossa empresa. Não autorizamos secretária particular, porém a nossa secretária é sempre treinada e tem um padrão de qualidade. Ah, porque a Thaís tem uma clínica, né, Thaís? Vocês não aceitam secretárias vindo de fora, né? Entendi. Mas... assim, eu não tenho na minha clínica nenhum profissional que precise levar a sua secretária, tá? Mas eu acho que se fosse uma pessoa assistente dela, dentro da minha estrutura, eu não me importaria por entender que, de repente, aquela pessoa... Enfim, eu acho que cada caso é um caso, eu acho que... enfim, a Thaís tá dando o relato dela que pra ela não se aplica, até porque as secretárias são treinadas e têm um ótimo padrão de qualidade. O que seria o ideal, né, Thaís? Que a pessoa que tá indo aí não precise se preocupar com isso. Mas... a Thaís falando, a secretária é a cara da empresa, tem que ser um profissional de... Com certeza, gente. E é muito difícil, por quê? A secretária, na maioria das vezes, a recepcionista, ela ganha um salário mínimo, é um piso, né? Não é? Então, você não adianta também ir pro currículo fazer uma exigência super. Você quer uma secretária que seja bilíngue, você quer... Cara, ela naturalmente vai ter um piso maior, ela vai te cobrar um básico aí mais alto. Então, é muito mais fácil... Não vou dizer que é mais fácil não, tá? É mais econômico você pegar uma pessoa crua e treinar, investir muito no treinamento dessa profissional, do que você tentar pegar já uma estrela do mercado. Porque essa estrela do mercado, primeiro, é muito concorrida, se é que ela existe, essa pessoa, né, perfeitinha, porque eu não acredito nisso. Eu acho que pra funcionar existe alguém treinado na sua rotina. Porque a gente ouve histórias de muitos profissionais que, tem 30 anos, 30 não tem 20 anos de experiência, mas, poxa, chega no meu consultório, não se adequou bem, não aceita bem ouvir as adaptações que a gente quer para o nosso espaço. Então, existe o funcionário perfeito para o teu negócio, porque ele depende de treinamento para se encaixar na tua política, na tua rotina, né? Então, deixa eu ver aqui o Guilherme falando. Claro, uma dúvida. O curso de secretária que você produziu é para os médicos treinarem suas secretárias? Não. Guilherme, é direcionado para elas. São aulas com a linguagem para elas, então é claro que se você quiser assistir, eu até aconselho que assistam, não são aulas longas. A Leandra tá fazendo isso, ela tá assistindo com a equipe dela. Eu acho que nesse momento que você tem um monte de coisa para assistir sua, não vale a pena de repente você parar e fazer isso. O fato é que vale a pena você ajustar alguma coisa, né? É um treinamento padrão, básico que eu tô dando para elas, mas é direcionado para elas, tá? Totalmente. Até a parte de finanças, as mesmas tabelas que a gente usa no curso, eu uso para elas, tipo, controle de estoque, fluxo de caixa, controle de custos fixos, custos variáveis, tudo isso eu mostro a tabela, igual eu faço pro curso dos médicos, faço pro de secretária. Só que aí o que ela tem que preencher, qual é o controle que ela tem que fazer, então é para elas, tá? É claro que se vocês quiserem participar desse processo de treinamento, não tem problema algum, tá? Doutor André falando. Bom dia, como posso procurar uma secretária? Alguma dica? Preciso contratar uma, mas não sei por onde começar. André, a primeira coisa é você começar a captar currículo, né? Eu vou te falar que existe um site chamado Cine, tá? SINE. É um site, se eu não me engano, é nacional e você consegue selecionar a região, as características e você consegue fazer o download de vários currículos que preencham esses seus critérios. E aí, meu filho, não tem muita... Assim, até tem estratégias de contratação, mas tudo vai envolver entrevista, vai envolver realmente o contato com esses profissionais. Mas captar currículo, você pode tanto... fazer a divulgação pelas suas redes sociais, se você quiser, olha, eu tô procurando um novo integrante para nossa equipe, interessados em enviar e-mail pro e-mail tal. Ou você pode procurar nesses sites que ofertam, né, profissionais. Eu já encontrei uma pérola nesse Cine, tá? Minha primeira secretária boa, porque eu tive um monte de porcaria, assim, porcaria é ruim falar, mas profissionais pouquíssimo dedicados. A primeira profissional de bom padrão que eu encontrei foi no Cine. Então, eu particularmente dei sorte, vamos dizer assim, tá? Fica como sugestão. A Thaís falando, sim, assistente, tudo bem, mas quando se trata da agenda, o cuidado é com nossa secretária, justamente para termos uma preocupação com a experiência do cliente, com a nossa marca. Ótimo, Thaís. É porque vocês se preocupam, de fato, com a experiência do cliente, né?
Então, se a preocupação desse médico é essa, vocês estão super alinhados. E aquele profissional que não tem tanto essa preocupação, vocês já estão garantindo isso, né? Por nada, Guilherme, por nada. A Thaís falando, outra coisa que queria falar. Recomendo muito que a secretária seja muito bem treinada. É um investimento com retorno maravilhoso. Sim, Thaís, eu acho que existem secretárias e secretárias. A tendência é que a gente selecione. A gente tenda a cultivar, a manter as boas secretárias. Então, naturalmente, elas merecem ser bem remuneradas. O que eu faço, o que eu acho que é um excelente investimento é bonificação. Então, a minha secretária, ela ganha um piso, tá? Que é o que tá em carteira, é o mínimo que ela vai ganhar naquele mês. E baseado no faturamento do consultório, ela tem um acréscimo como bonificação. Então, isso envolve muito, isso motiva muito a equipe, tá? Isso ajuda com que a secretária sinta que tá melhor para mim, tá melhor para ela também. Porque uma vez que o faturamento da clínica aumenta, todos estão sendo beneficiados, tá? Então, na minha realidade funciona muito e todos os colegas que eu vejo colocando isso como uma prática, né, um hábito, funciona demais, tá? E aí eu falo que existem funcionários e funcionários porque de repente você tem um funcionário, como que eu faço a bonificação, Vanessa? Então, eu faço sobre o faturamento. No final do mês, faturou X, eu dou uma porcentagem em cima desse X, tá? Na minha estrutura, a minha equipe faz a mesma coisa. Então, todas elas passam orçamento, todas elas são igualmente engajadas, tá? Igualmente envolvidas. Mas, por exemplo, se você tem uma equipe maior, com mais colaboradores, e um profissional é o responsável pela negociação, eu acredito que esse profissional deva receber um valor diferenciado, porque o trabalho dele é mais realmente representativo para o todo da clínica. Então, eu acho que dependendo do tipo do número, né, e das qualificações da sua rede de colaboradores, essa bonificação pode ser diferenciada, tá? Você tem de repente tem uma baita equipe e, bom, 2 dessas pessoas só ficam no atendimento telefônico, fazem um atendimento super básico, assim, não sai muito da caixinha, né? E também nem é exigido isso delas, porque tem outras pessoas que fazem outras ações. De repente, essas pessoas você vai pensar em não bonificar ou bonificar com uma coisa muito simbólica. Então, dependendo da estrutura que você tem de colaboradores, você pode fazer isso de forma diferente, tá? Ana Paula falando, Clara, mas a bonificação você faz naqueles cartões ou em dinheiro? Em dinheiro, Ana Paula, faço em dinheiro, tá? Ou em dinheiro ou em transferência para conta delas, o que elas até preferirem ou o que a gente tiver no momento. Eu geralmente pergunto, olha, você quer que eu transfira agora ou você prefere o dinheiro? Porque aí eu vou no banco, pego o dinheiro ou faço transferência. Algumas vezes elas preferem até transferência pela questão de não sair com dinheiro na clínica, né? A Thaís falando, já tivemos várias experiências com secretárias e percebemos que o reconhecimento pelo trabalho bem desenvolvido traz mais e mais retorno. Nossa secret também tem fixo e mais gratificação. A nossa secretária. Que bom que gostou, Vanessa. Que bom que foi útil. Que bom que entendeu. Foi como falei, tive algumas secretárias já também. Graças a Deus, as últimas a gente, assim, conseguiu criar realmente uma relação boa. Então, são pessoas que eu acho que realmente fazem parte da minha equipe, vestem a camisa. E eu acho muito bom quando você realmente reconhece essas pessoas, né? Então, é claro, gente, reconhecimento na forma de elogio, de agradecimento, tudo isso a gente pode agradecer. Mas a gente não pode ser hipócrita em achar que, poxa, a gente trabalha muito querendo um salário melhor, ou porque a gente tem um sonho para realizar, algum projeto pessoal, quer comprar alguma coisa, investir em alguma coisa. Poxa, a nossa funcionária também tem provavelmente esses sonhos. Então, quando você retribui, reconhece financeiramente, a gente está fazendo também permitindo que ela também realize seus sonhos. E as pessoas, gente, bem realizadas, elas são mais felizes, elas produzem mais. Então, não adianta a gente ter aquele pensamento da escassez. Tipo, poxa, mas eu vou dar uma porcentagem, ela não é minha sócia. Gente, eu não tô falando de dar 50%, não. É uma porcentagem que vai ter uma representação para ela e para você é um investimento, porque ela vai trabalhar melhor. Quando o seu funcionário, ele recebe porcentagem, bonificação, eu falo isso por campo de batalha, tá? Como a gente fala. Ele vai ficar mais produtivo. Vai ter uma paciente que vai passar um pouco da hora. Ele vai trabalhar muito mais feliz em passar da hora. Porque ele sabe que tá passando da hora, poxa, é um paciente que também vai representar para ele.
ele tem interesse maior que a agenda não fique furo, não fique buraco. Por quê? Ele sabe que quanto mais girar o consultório, mais ele vai bonificar. Ele não quer que o paciente vá uma vez e não volte nunca mais. Ele quer que o paciente fidelize. Por quê? Paciente fiel é paciente que retorna. Paciente que retorna é paciente que deixa um faturamento na clínica e naturalmente ele se beneficia. Você vai tirar férias. Pô, ele vai fazer o possível para otimizar o tempo que você estiver trabalhando aquele mês em relação à consulta. Então, eu acredito sim que os seus resultados melhoram muito quando o seu funcionário é bonificado, tá? E tira essa visão de escassez, eu vou gastar mais, eu não posso. Já ouvi muito isso, Clara, eu tô no início, eu não posso ter esse gasto. Pense nisso como um investimento. Se você está no início, você fatura pouco. Naturalmente, você vai bonificar pouco. Se você começar a faturar mais, você vai bonificar mais. Então, eu acho que mesmo para quem está começando, essa questão de bonificação deveria ser levada em consideração sim, tá? Bom, amigos, estamos aí nos nossos 25 minutinhos de live. Como combinado, eu não vou fazer lives muito extensas agora. Eu acho que fica mais dinâmico, mais produtivo, a gente rende mais. Então, hoje foi sobre treinamento de secretária. Se ficar alguma dúvida, alguma outra pergunta, manda por direct, participa nas enquetes que eu tenho feito nas caixinhas de perguntas, porque são essas perguntas que eu vou estar selecionando para trazer aqui pra gente discutir, tá? Hoje, como eu falei no início aqui da live, teremos uma aula extra sobre consultório antifrágil na crise. Que a gente sabe, né, algumas pessoas, não sei se todo mundo, os conceitos, né? O frágil é aquele vidrinho, né, que, deu impacto, espatifa, quebra, morre. A resistente é aquela coisa que resiste, né? E o antifrágil é aquela coisa, ou aquela pessoa, aquela situação que, apesar dos impactos, apesar das pauladas, aquilo cresce, aquilo se fortalece. Então, a gente vai estar falando sobre isso na aula extra de hoje. Vai ser ao vivo, então, às 7h42. E eu já expliquei. Clara, por que 7h42? Porque tem muita live começando às 8h. Então, eu quis tentar fazer isso para não concorrer com tanta atenção. Eu acredito que vocês começando na minha antes, o papo vai estar bom, vocês não vão sair da minha para assistir das 8h. Então, foi só uma estratégia, tá? Se vai funcionar ou não, não sei. Tô só explicando o porquê. A Bruna falando, quanto sugere de porcentagem de bonificação para começar? Bruna, isso é uma coisa muito individual e muito da tua realidade, tá? Mas você pode colocar 0,5%, você pode colocar 1%, depende do número de secretárias que você tem. Se tiver uma secretária, você pode colocar 0,5%, 1%, tá? Ou você pode vincular a meta. Bom, se bater tanto de faturamento, você tem essa bonificação. Isso pode ser estudado caso a caso, tá? Esses valores são só uma sugestão bem geral. Tá bem? Então é isso. Hoje, eu não me adaptei a esse horário ainda. 7h42, nos vemos aqui no Instagram. Conto com o prestígio de vocês para essa aula que vai ser bem legal. Tô preparando com muito carinho algumas coisinhas para estar discutindo bem especificamente sobre essa antifragilidade do nosso consultório nessa crise. Tá bem? Um beijo, até... gente, até esqueci. As inscrições... Sou ótima vendedora do curso. As inscrições do curso de Finanças e Marketing do Descomplique estão abertas. Então, quem tiver interesse em fazer parte da turma, o link tá lá na descrição da biografia, tá? Beijos!